Imagine só, você sai de sua casa, achando que conhece cada detalhe do seu mundo em volta. Tem passos apressados, olhar atento. Mas, e se eu te disser que o maior perigo não está na rua? Não está nos rostos anônimos que passam, nem na violência que tanto nos assusta. Vamos observar por um outro lado, para que você possa entender melhor. Irei te encaminhar para uma feira livre primeiramente. Na feira tem frutas da época e variedades. Então você fala com o vendedor e pede algumas frutas frescas. Ele recolhe a fruta, coloca em uma sacola de plástico e te entrega. Ou você pega as frutas e guarda em sua própria sacola. Mais à frente você decide ir ao supermercado comprar algumas coisas especiais para preparar logo mais à noite. Supermercado você encontra aquela variedade de produtos alimentícios deliciosos. Doces. Salgado. Em uma cesta você vai guardando os produtos para comprar. Reparou atentamente em tudo o que falei e ao que foi exibido? O perigo para a humanidade esteve constantemente em vídeo. Produtos enlatados e processados não chegam perto do maior perigo real. E ele se chama plástico. O plástico é o grande vilão da era atual. Ele está praticamente em todos os lugares do planeta e fazendo parte do nosso corpo. Seja por fora sendo uma peça de vestimenta ou fazendo parte das nossas células, as deixando doentes ou as matando. Parece um filme de ficção científica dos mais malucos do mundo, mas é real. Ele está no ar que você respira, na água que bebe, no alimento que come, nas roupas que veste, nos brinquedos das crianças, nos remédios que salvam vidas. O plástico não é apenas um material, é uma revolução que transformou o mundo em menos de 100 anos. Uma revolução que agora nos olha nos olhos, nos desafia, nos questiona. Até onde iremos? Vamos descortinar uma história que poucos conhecem. Uma viagem sem volta pelos labirintos de um material que nasceu para nos ajudar, mas que pode estar nos destruindo lentamente. Não precisa ter medo, mas precisa saber. Um sonho de facilitar a vida humana, de criar algo que pudesse resolver problemas que pareciam impossíveis. Ano de 1907. Um químico chamado Leo Baekeland não imaginava que estava prestes a mudar para sempre a história da humanidade. No seu pequeno laboratório, ele criou algo revolucionário: o primeiro plástico sintético. Antes disso, objetos eram feitos de materiais limitados: madeira, metal, vidro e até de material animal, fazendo com que o produto fosse caro e acessível para uma pequena parte da sociedade. Cada material tinha suas próprias restrições. E então, surge algo mágico. Um material que podia ser moldado em qualquer forma, resistente, leve e barato. Você se lembra do primeiro brinquedo que ganhou na infância? Lembra da bolsa que usava para ir à escola? Você lembrar de algum pacote de lanche que fez e jogou fora? Tem ideia onde foi parar? Certamente não foi para o serviço de reciclagem. Cada sacola descartada, cada canudo e outros tipos de plásticos vão se acumulando em algum local. E de certa forma estão voltando para a sua mesa de jantar, só que em pedacinhos microscópicos, misturados na sua comida. É de arrepiar pensar que aquele material que a gente achava tão inofensivo está agora circulando em nossos organismos. E até no DNA. O plástico em si não é um problema. É um material incrível, com possibilidade de criação de algo simples ao mais complexo. Através de pesquisas da Universidade de Minnesota, descobriu que a neve e a chuva estão carregadas de microplásticos. Estas partículas são tão leves que viajam pelo ar, descendo com a precipitação, cobrindo áreas de pastos, plantações, parques, cidades, reservatórios de água. Estima-se que 83% da água que sai das nossas torneiras contém microplásticos. Pense nisso, a cada copo d'água. Um estudo do Departamento de Biologia da Universidade de Victoria, no Canadá, analisaram a quantidade de microplásticos ingeridos por humanos. E os resultados são alarmantes. A ingestão por ano é diferente para cada idade e sexo da pessoa. Um exemplo é que foi encontrado 90 mil microplásticos em água engarrafada do que em água encanada com 4 mil. Diferença entre homem e mulher na quantidade é de 20 mil microplásticos. Anualmente, homem consome 121 mil. Mas como se daria a métrica destes microplásticos para efeito de comparação a ser enxergado de um consumo anual? Exemplo para isto seria uma fita plástica de 605 metros sendo ingerida uma vez ao ano. As pesquisas também afirmam que o sal de cozinha, de origem marinha, aponta que 90% das amostras
amostras foram encontrados microplásticos. As análises são de alguns países da Europa, África, Ásia, América do Sul e América do Norte. Tanto na análise, não encontraram nada em sal halita refinado da China, sal marinho refinado de Taiwan e sal não refinado da França. Segundo os estudos produzidos pela Environmental Science and Technology, o consumo anual através do sal pode chegar a 2.000 microplásticos. O estudo desenvolvido pelo médico Philipp Schwabl, da Divisão de Gastroenterologia e Hepatologia da Universidade de Medicina de Viena, na Áustria, fez uma descoberta alarmante que nos coloca frente a frente com uma verdade incômoda. Este é o primeiro estudo desse tipo e confirma o que há muito suspeitamos, que o plástico chega ao intestino humano. Em comunicado à imprensa, o médico Schwabl. O médico ainda complementa dizendo: no entanto, existem estudos com animais que mostram que partículas de microplástico são capazes de entrar na corrente sanguínea, no sistema linfático e de atingir até o fígado. Além disso, estudos com animais também demonstraram que os microplásticos podem causar danos intestinais, alteração nas vilosidades intestinais, distorção da absorção de ferro e estresse hepático, falou. O médico Anthony Wong, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, destaca que há um risco para a mucosa do estômago. Ela é feita de vilosidade. Essas substâncias plásticas podem entrar e então provocar inflamação ou mesmo obstrução dos alimentos. Ele também complementa dizendo que os microplásticos podem sofrer com degradação pelas enzimas digestivas. É liberado substâncias tóxicas presentes no plástico. Em alguns casos, causam doenças, tumores, podem alterar funções hormonais. Segundo o médico, o PVC pode liberar substâncias cancerígenas. Várias composições plásticas podem ser indutores de tumores, e várias dessas substâncias de diferentes partículas foram encontradas em fezes humanas. Mas não acabou por aqui. As partículas de plásticos podem alterar ou destruir as células do feto em crescimento. São encontradas na placenta, no leite materno, nos pulmões, na corrente sanguínea. Teve casos que foram encontrados partículas de plástico em um tumor cerebral. Uma curiosidade que acende um alerta: será que os microplásticos podem ser um gatilho de provocar uma inflamação e evoluir para um tumor, o Alzheimer e outras doenças degenerativas? Isso ainda pode estar em estudo. O microplástico encontrado no ar são provenientes através também do nylon, cortinas, tapetes e lençol. As partículas são levadas para o pulmão pela respiração. Dependendo da quantidade, pode causar problemas respiratórios graves. Em um estudo recente do ano de 2024, com uma tecnologia mais avançada, foi detectado um teor muito mais alto do que pesquisas feitas em anos anteriores, após o ano de 2016. A quantidade de microplásticos encontrados no fígado e rins são semelhantes, mas a quantidade foi muito maior encontrado no cérebro, especificamente no córtex frontal, uma região que é responsável para várias funções importantes, como tomada de decisões, controle de impulso, funções de organização, memória e comportamento social, que é a emocional interação com o outro. Os cientistas também descobriram que pessoas diagnosticadas com demência apresentam mais partículas plásticas do que pessoas consideradas normais. Apesar dos resultados, não se pode afirmar que a causa seja o plástico. Amostras do cérebro, em 2024, apresentaram 4.917 microgramas por grama, um número que indica a quantidade de plástico em relação ao peso do tecido. Segundo Antônio Francisco de Araújo, neurologista da BP, embora a pesquisa não estabeleça uma relação causal direta entre os microplásticos e a saúde, ela confirma que a presença de microplásticos no organismo é um fator de risco significativo para várias doenças. Isso acontece porque a exposição a microplásticos pode exacerbar doenças pré-existentes, com destaque para o impacto no cérebro devido à interação com a barreira hematoencefálica que protege o sistema nervoso e separa o cérebro da corrente sanguínea. O processo de fabricação do plástico é como uma receita complexa de química. O petróleo é extraído do fundo da terra e é transformado através de um processo chamado craqueamento. Basicamente, o petróleo é aquecido em altas temperaturas. Assim, ele se divide em moléculas menores. Dessas moléculas, extraídos monômeros, são como tijolinhos microscópicos. Aí vem a parte mágica. Através de reações químicas chamadas
Polimerização. Esses tijolinhos se conectam, formando longas cadeias chamadas polímeros. É assim que nasce o plástico. Os protagonistas químicos. Alguns dos principais atores nessa produção são, cada um desses citados, dá origem a diferentes tipos de plástico. O polietileno, por exemplo, forma aquelas sacolas que você usa no mercado. O PET, presente em garrafas de água, surge de uma dança molecular entre ácido tereftálico e etileno glicol. A transformação final. Depois de criado, o plástico passa por processos como injeção, extrusão e sopro.